Olá, seja bem-vindo à nossa live de hoje. Nosso tema da live de hoje é não seja este tipo de leitor. Nós poderíamos dizer, para ser mais preciso, o tema da live é não seja um destes tipos de leitor. Porque nós temos vários tipos e neste caso nós iremos tratar de dois tipos aqui nessa live, dois tipos de leitores, dois tipos de forma de encarar uma leitura, e você não deve assumir nenhuma dessas duas formas. Essa live, a próxima, nós iremos falar sobre leitura, e isso é um tema muito importante quando nós queremos estudar com um pouco mais de seriedade. Muito bem. Quando a pessoa vai ler um livro, muitas pessoas hoje, leem um livro, existe um certo fetiche em ler um livro hoje, Nós saímos daquele ponto de que ninguém lia nada, ninguém gostava de ler livros, e chegamos no ponto das pessoas que hoje leem livros por fetiche, Tem um fetiche de ter livro, de ler um livro. Muitos não importam muito entender o que está lendo, não. Quero saber muito o que está acontecendo ali no livro, entender um pouco da história, ou do conceito, ou da abordagem do autor. Muitos não estão interessados nisso. O pessoal está querendo cumprir lá a leitura. Sobre isso a gente chama, tem um problema que a gente chama de hábito de leitura. Isso nós vamos falar na live de sexta-feira. Mas existe isso aí. Existe a leitura. Hoje todo mundo lê muito. Pode falar, não lê não, lê muito. No Brasil hoje muita gente lê muito. As pesquisas consideram os livros, mas a leitura em si mesmo, muitas pessoas hoje leem muito. Toda hora você está lendo alguma coisa no seu telefone, na rede social, no WhatsApp, você está lendo muito. Mas vamos falar de livro, Quando você vai ler um livro, e vai ler um grande livro, vai ler um livro que é considerado um clássico, você corre risco de cair em dois problemas. O primeiro problema, você se tornar um leitor que vai ler aquele livro para simplesmente relaxar, para que você possa espairecer, para que você possa se desligar do mundo, se desligar da sua vida, se desligar do seu trabalho, da sua família, da sua vida cansativa, da sua vida no escritório. Você vai ler simplesmente para você dar uma relaxada, para que você não precise ficar pensando demais nas coisas. A leitura te dá um momento de alívio, Então, esse tipo de leitor é um leitor relaxado. Você vai ler para relaxar. E, certamente, quem lê dessa forma já lê com uma atenção reduzida. A pessoa já não lê com a atenção devida um livro. Obviamente, nós temos vários tipos de leituras, Temos as leituras relaxantes, Os livros mais simples, mais tranquilos. Por exemplo, às vezes um livro de investigação policial, um livro mais relaxante. Então você vai lá e lê aquele livro com um pouco mais de tranquilidade. Você não gasta tanta energia naquilo. Mas nem todo livro é para isso. E quando a gente fala de um clássico, e você entra com esse espírito de vou agora fugir da minha vida cotidiana, vou agora afastar-me dos meus problemas, porque agora eu vou ler o meu livro, e aqui no meu livro é como se eu entrasse no meu mundo fantasioso, no meu mundo imaginativo, e aqui eu consigo realizar as minhas fantasias, realizar os meus sonhos, e por isso eu leio, mas eu não leio pensando na minha vida real. Eu leio simplesmente para poder estar ali ligado em outras coisas. Ligado na leitura e desligado principalmente de outras coisas. Esse tipo de leitura enfraquece o leitor. Enfraquece, inclusive, a própria capacidade da pessoa entender o mundo que está ao seu redor, entender a sua própria experiência. Você entra relaxado, você entra um pouco atento, entrando um pouco atento na leitura, você certamente não consegue captar as nuances, não consegue captar os patamares desenvolvidos por aqueles clássicos, e certamente você não vai conseguir aplicar isso na sua vida, porque não é muito bem a sua motivação. A sua motivação não é ler para aplicar isso na sua vida prática, não é para que você possa ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais situada, ser uma pessoa mais consciente, ser uma pessoa que tem cultura, e essa cultura te ajuda a resolver os seus problemas, ou pelo menos não se desesperar diante dos problemas. Quando você entra com a leitura relaxada, você não vai atingir isso. Esse é o primeiro tipo de leitor que você não deve ser.
Você não deve ser um leitor relaxado, um leitor que entra para ler um livro clássico e diz que agora vai ler para simplesmente sair do mundo real e ir para o mundo da imaginação, e lá você consegue falar dos seus conceitos abstratos e você adora falar disso e tudo mais. Não. O segundo tipo de leitor que você não deve ser. Você não deve ser, primeiro, o leitor relaxado, e o segundo tipo de leitor, que é aquele leitor que fica um pouco vislumbrado com um livro clássico. Ele topa com um livro clássico, ele fica vislumbrado com aquilo, ele começa a investigar sobre aquele livro clássico, sei lá, ele pega a Ilíada, ele pega a Odisseia, a Divina Comédia, Eneida, os Lusíadas, e ele fica vislumbrado com aquilo, e ele começa a investigar aquilo, ele quer saber um pouco mais sobre aquilo, e aí ele vê que o livro foi escrito num idioma antigo, e aquele livro foi escrito já com uma cultura mitológica muito presente, muito arraigada naquele povo, e ele acha que ele deve conhecer essa cultura mitológica antes de ler esse livro, que ele precisa conhecer aquela língua antes de ler esse livro, e ele vai criando situações que, no fundo, o impedem de ler o livro. E isso faz com que a pessoa, se você é esse tipo de leitor, né, que antes de ler a Ilíada, você acha que você deve ler um caminhão de livros antes, se antes de você ler os Lusíadas, você precisa ler a história inteira de Portugal, se você acha que antes de ler Machado de Assis, você precisa ler a história do Império Brasileiro todinha, se você acha que é isso, se você vai ler esses livros antigos, principalmente os que estão em outro idioma, e você acha que você precisa aprender grego primeiro para ler a Ilíada, precisa aprender latim para ler a Eneida, precisa aprender italiano para ler a Divina Comédia, se você acha que isso, porque senão você não vai conseguir ler, ou que você precisa ler artigos e artigos detalhando pequenos pontos daquelas obras, eu preciso ler esse artigo que ele vai detalhar para mim qual que era o panteão dos deuses na Grécia Antiga, porque se eu não souber isso, eu não consigo ler a história da Ilíada e nem da Odisseia. Se eu não souber quais são as características deste deus aqui na mitologia grega, eu não consigo ler. E eu vou criando subterfúgios, vou criando situações que me impedem de ler. E eu olho para aquele livro clássico, e se eu não vou entrar na leitura desse livro clássico, se eu simplesmente vou criando essas situações que me afastam dessa leitura, eu começo a perceber, erroneamente, mas eu começo a perceber que a leitura deste clássico, deste livro, é uma leitura extremamente pesada, extremamente dolorosa, cansativa e nada prazerosa. Porque se eu vou ter que ler um livro, eu cheguei e fiquei sabendo lá do cavalo de Troia, quero ler, vou ler sobre o cavalo de Troia. E aí, onde está? Que história é essa? Ah, a história da guerra dos gregos contra os troianos. Então onde está essa guerra? Está narrada em que texto? Aí você descobre que é na Ilíada. Aí você fica empolgado, porque você ouviu falar, você viu um filme, sei lá, você viu alguém comentando sobre essa história, viu nessa live aqui, por exemplo, agora, e vai querer ler isso. Aí você chega lá e vai ler um artigo que vai te introduzir na obra. E aquilo ali começa a apresentar para você uma série de coisas que você deveria saber antes de ler, né? Você vai lá no YouTube, tem lá, o que você deveria saber antes de ler tal obra? E aí você descobre que tem uma lista gigantesca, densa, que é um programa de estudo gigantesco, simplesmente para você ler a Ilíada, simplesmente para você ler a Odisseia, a Eneida, a Divina Comédia, o Machado de Assis, etc, etc. E a leitura fica quase que uma angústia, é quase um parto para você ler uma obra dessa. E a pessoa se distancia da leitura do clássico. A leitura do clássico fica cansativa. A leitura do clássico nos parece, então, sem prazer nenhum. Mas, no fundo, o que há é o prazer na leitura do clássico. Então, no primeiro momento, você tem as pessoas que são relaxadas na leitura, que entram simplesmente para se distanciar do seu mundo real, da sua vida real. Por outro lado, você tem a pessoa que lê isso, né, vai ler o clássico, mas antes de ler, coloca uma situação totalmente angustiante, delicada, dolorosa, para poder ler e, no fundo, não lê, e quando lê, não sente o prazer de ler. A leitura de um clássico é a leitura prazerosa. Você lê um clássico e lê com o prazer de estar lendo aquele clássico. Você lê porque ler um clássico te transmite algo, ilumina alguma coisa dentro de você, e você começa a enxergar melhor
as coisas que estão acontecendo com você. Você simplesmente não tem erudição, mas você tem cultura. E aquilo está totalmente incorporado a você. Você percebe do que o autor está falando e consegue fazer a articulação daquilo com a sua experiência real. Isso te dá um prazer na leitura. Quando você lê um grande livro desse, até mesmo quando você não entende de cara na primeira leitura o que você está lendo, mas você vai captando as coisas, as pequenas coisas ali entendíveis, isso mostra para você que a leitura, que o clássico tem algo de prazeroso, tem algo que você olha e fica contente em estar lendo aquilo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, que o clássico, ele é prazeroso de se ler. E a segunda é que o clássico, além de ser prazeroso, esse prazeroso poderia nos fazer remeter de ser uma leitura relaxada. Não, além de ser uma leitura prazerosa, é uma leitura que te coloca cada vez mais na sua circunstância, na sua realidade, no seu mundo mesmo. E isso é muito importante. Então não seja nenhum desse tipo de leitor. Nem um relaxado, que acha que vai ler e vou me distanciar da minha vida real, dos meus problemas, e agora é o meu momento de entrar aqui no meu mundo fantasioso. Não seja esse tipo de leitor, porque a leitura tem a ver com o seu mundo real, tem a ver com a sua circunstância e quer te conduzir a ser uma pessoa melhor na sua circunstância. E nem coloque muito empecilho para poder ler o clássico. Vá de cara, leia lá, mesmo que você entenda um pouquinho, depois você volta na leitura. O clássico não é um livro que você possa dizer assim, eu estou lendo, mas é um livro que você diz assim, eu estou relendo, porque você já foi ali, já visitou aquelas águas. E como dizia Heráclito, né? Ninguém entra no rio duas vezes. Então, aquelas águas daquele texto ali já lhe parecerão um pouco diferentes quando você for ler pela segunda vez. Ok? Um abraço, fique com Deus. E na próxima sexta nós temos live às 12h02 aqui no Instagram. Um abraço.